Olá galerinha, tudo bem com vocês? Professor novamente na área, tá? Para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Perante a isso, pessoal, eu vou explicar os próximos assuntos, tá? Nós trataremos agora da conjuntura do predicado e do sujeito. É uma conjuntura geral, os gramáticos normativos chamam de sujeito e predicado como os termos essenciais da oração. Ou seja, sem eles, a oração não existe. Eles fazem parte do elemento primordial, essencial da conjuntura da oração, que são frases que detêm de verbos. Na nossa oração, o termo primordial é o verbo. Sem verbo, não há oração. Perante essa conjuntura, nós temos as características do sujeito e do predicado. Mais adiante nós iremos ver que há frases em que não tem uma contextualização do sujeito, que é chamado sujeito indeterminado, que é chamado de oração sem sujeito. E perante a isso, a contextualização única para a parte da oração perpassa-se unicamente sobre a classificação do predicado, tá? Mas isso é mais à frente que nós iremos ver com calma. Mas perante a isso você pode me perguntar, professor, mas se tem oração sem sujeito, por que ele é chamado de essencial? Por conta desta vertente. Ele, adjunto com o predicado, são os termos essenciais, tá? Os dois em forma conjunta, entrelaçados, são formas essenciais. Um em certo momento pode não aparecer, mas o outro está lá como primordial para que a oração exista. Tudo bem? Então, perante esses anseios, nós iremos classificar o sujeito. Para detectar o sujeito, você vai na parte de perguntar o verbo. Primeiro, você detecta que é um verbo a oração. Segundo, faz aquela famosíssima pergunta, né? Quem prolongou essa oração aí? Quem foi que fez? Quem é o agente? Né? Quem é o termo que está transgredindo esta oração? Para isso, vamos usar os exemplos. Ana irá à feira. Primeiro de tudo, eu detecto quem é o meu verbo. Irá do verbo ir. Aí você faz a pergunta, quem irá à feira? Aí você tem aqui, ó, Ana. Ana é o sujeito praticante da ação que vai à feira. Desta forma você tem um sujeito, tá? E aí agora eu vou classificar este sujeito. Em uma conjuntura geral, eu tenho o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinencial, que é o que vamos aprender nesse exato momento. Posteriormente, iremos aprender sobre as próximas conjunturas, certo? Pessoal, perante a sua contextualização do sujeito, existe uma característica que nós chamamos de núcleo, que é a parte primordial do sujeito. Mais adiante nós iremos ver que o núcleo do sujeito é a parte elementar da conjuntura do sujeito, que com a retirada dele, ele deixa de existir, ele não tem mais significação nenhuma. Neste caso aqui, nós temos uma palavra que está determinando unicamente o sujeito, tá? Então, desta forma, se faz parte do núcleo do sujeito. Professor, por exemplo, Ana é o núcleo do meu sujeito, certo? Nesta frase aqui, eu vou determinar sobre essas caracterizações do núcleo. Quando você tem um núcleo, presta atenção agora, é um núcleo só, Quando você tem um núcleo só, você tem um sujeito simples, tá? Sujeito simples. Porque você poderia dizer assim, olha, as mulheres irão à feira. Aí você diz, professor, as mulheres, quem é o meu núcleo? Mulheres, porque ela é a parte elementar do sujeito. Quem é que vai à feira? As mulheres. Eu tiro o artigo definido a, o adjunto adnominal a, tá bom? Eu tiro o adjunto adnominal. Fica quem? Mulheres. Aí você diz assim, professor, mas mulheres é uma palavra que designa mais de um ser, ou seja, é um conjunto de mulheres. Desta forma poderia ser composto. A caracterização do núcleo do sujeito não perpassa sobre essa ideia. Perpassa na caracterização da quantidade de núcleos que você tem, tá bom? Então, se você tem mulheres, quando de uma forma designando um contexto de mais de uma mulher, você não tem um sujeito composto porque você tem um núcleo só. Então, perpassa sobre a ideia de núcleo, do principal termo da oração conjuntura, é o sujeito. Então, desta forma, quando você tem um núcleo só, você tem um sujeito simples. Tá? E isso tudo aqui que sobra, pessoal, ó, isso aqui tudo que sobra é o meu predicado, em que existe a característica do predicado verbal, do predicado nominal e do predicado verbo nominal. Ó, para ser predicado verbal, precisa designar uma ação.
tá? E para ser predicado nominal, precisa dar uma característica ao sujeito, como se fosse um adjetivo. Para ser predicado verbo nominal, precisa ter a conjuntura dos dois. Veremos. Irá à feira. É um verbo que indica ação? É, porque ela precisa se locomover. Desta forma, você tem um predicado verbal. Tudo bem? Porque irá à feira, a ideia central aqui é que ela precisa se locomover, se dirigir à feira. Então, desta forma, você tem um predicado verbal que pratica a ação. Tudo bem? Agora, outra conjuntura. Ana e Maria irão à feira. Aí você diz, professor, o verbo está no plural. Então, você tem necessariamente um núcleo 2, né? 2 núcleos. Realmente, nesta conjuntura frasal, sim. Agora, lembra do exemplo que eu dei oralmente? As mulheres irão à feira? Note que o verbo também está no plural, porque está concordando com o seu antecedente mulheres, que está no plural. Só que o que é que acontece aí? Você tem um núcleo só, que você chama de sujeito simples, tudo bem? Já nesta outra conjuntura aqui, ó, Ana e Maria, está no plural, porque você tem um núcleo, 2 núcleos. Você tem 2 núcleos do sujeito. Esse I aqui, ele sai, ele não faz parte do núcleo do sujeito. Ele faz parte do sujeito, mas não do núcleo do sujeito. Desta forma aqui, você tem um sujeito composto, porque tem um núcleo e 2 núcleos. Você tem Ana Maria, e não Ana e Maria, tá bom? Então o núcleo pertence a esta e a esta. Essa conjunção aditiva aqui não faz parte do núcleo, ela faz parte do sujeito, mas não do núcleo, tudo bem? Irão à feira, predicado, tudo que sobra é o predicado, tá? Esse irão, novamente, é um verbo que indica ação. Desta forma você tem um predicado verbal, tudo bem? Pessoal, nessa outra conjuntura aqui, bem fácil. Irei à feira. Professor, não tem sujeito aqui explícito. Realmente. Então, essa conjuntura toda aqui, ó. Essa conjuntura toda aqui é o que nós chamamos de predicado. Predicado verbal, porque irei à feira, precisarei praticar a ação, tá bom? Outra coisa aqui que é chamada a atenção é sobre a classificação desse sujeito. Professor, vou fazer a pergunta ao verbo. Quem vai à feira? Eu irei à feira. Esse sujeito aqui é chamado de sujeito desinencial, sujeito oculto, tá? Qualquer forma que você determinar ele, seja desinencial ou oculto, é a classificação para ele. Desinencial, por quê? Porque pela desinência do modo do verbo irei, né? Você consegue detectar quem é a pessoa que está praticando a ação, que nesse caso é a primeira pessoa do singular, eu irei. Ou oculto, por que ele é chamado também de oculto? Porque ele não aparece, tem o eu aqui antecedente, tá bom? Então, desta forma, ele é chamado desinencial, porque você consegue saber quem é a pessoa que está praticando a ação pela desinência do verbo ei, ou oculto, porque ele não aparece na frase, mas pela característica do verbo você consegue detectar quem é que está praticando a ação, que no caso é eu, tá bom? Então, você tem o verbo, o sujeito oculto, por causa que não aparece o eu, tá bom? Continuando, né, predicado verbal, como eu tinha analisado anteriormente. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima. Ó, essa conjuntura aqui. Ana é linda. Primeiro tem o meu verbo. É, que vem do verbo irregular, em sua conjuntura ser, né? Quem é linda, Ana? Cara, que a gente saber que sujeito é simples, ok? Já detectei na frase anterior, vocês já estão carecas de saber, assim como o professor de ginal está ficando careca já, né? Sujeito simples, tá bom? Aí agora um fato interessante, esse verbo aqui, ó, ele está indicando ação? Não, ele está apenas ligando os elementos. É o que nós chamamos de um verbo de ligação. Por que, professor, verbo de ligação? Faça a seguinte analogia, retira ele da frase. Ana Maria é linda. Tem alguma conjuntura que dá para entender? Tem. Eu estou caracterizando Ana. Estou dizendo que ela é linda. Você apenas precisa de um elemento que interligue e que dê sentido a esta frase. Que no caso é o verbo é. Transformando assim em um verbo de ligação. Tá certo? Então, pessoal, se você não tem um verbo que pratica ação, se você tem um verbo de ligação, que você dá qualidade à pessoa, o seu predicado ele não vai ser mais verbal. Porque para ser um predicado verbal, precisa praticar alguma ação. Você vai ter um predicado
nominal, tá? Isso aqui o que é? Isso aqui é o predicativo do sujeito. Professor, o que é um predicativo do sujeito? É o adjetivo que dá característica ao sujeito. Note que Linda está fazendo referência a quem? A Ana. Tá bom? Então, Ana é o predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito é a palavrinha que dá qualidade ao sujeito. Tudo bem? Eu botei do lado aqui essa outra frase para ficar diferenciado, para a gente identificar o que é um predicativo do sujeito, um PS, de um predicativo do objeto, PO, tá? Ela é uma moça dedicada. Novamente, eu tenho um verbo de ligação, tá? Perdão pela analogia aqui, é uma, né? Estou querendo transformar a mulher em homem, não é o caso. Né? Verbo de ligação. Obrigado, participante, pela ajuda na aula. Vamos lá. Ela é uma moça que tem um A, tá? Feinho, mas tem um A. Uma moça dedicada. Você tem um verbo de ligação novamente, porque ele serve apenas para interligar os elementos, tá? Verbo de ligação, que é o meu sujeito? É uma moça linda. Que é uma moça linda? Ela. Eu tenho o meu sujeito simples, que é um pronome pessoal do caso reto. Ela. Tudo bem? Aí na próxima conjuntura, isso tudo aqui é meu predicado. Ó, isso aqui tudo é meu predicado. Eu tenho um verbo de ligação. Desta forma, um predicado é um predicado nominal, tá? Porque ele não pratica nenhuma ação, né? Estou apenas a caracterizando, a dando uma qualidade, tá bom? Aí agora você vai dizer assim, professor, então esse dedicado aqui está fazendo referência a ela, né? Então ele vai ser um predicativo do sujeito. Não necessariamente. Por quê? Porque ele está dando a qualidade a quem? A moça. Olha, ela é uma moça dedicada, né? Estou dando qualidade à moça, tá bom? Desta forma, este moço, ela é uma moça. Moça vai ser a caracterização de ela, sendo o predicativo do sujeito, e dedicada vai ser a caracterização de moça. Note que ela está proposta ao verbo, ou seja, é o complemento do verbo, né? É o que nós chamamos de complemento do objeto. Então, dedicada vai ser o predicativo do objeto, tá? Quando você tem a conjuntura do adjetivo, da caracterização a algo que está proposto ao verbo, tá? Você tem a caracterização de disseminar, que ela é o predicativo do objeto, porque está caracterizando moça. Já a moça está dando qualidade, está dando referência a ela, tudo bem? Então você tem o predicativo do sujeito quando se refere ao sujeito e o predicativo do objeto quando está se referindo a algo que está proposto ao verbo, que é o que nós chamamos de complemento verbal, complemento do objeto. Tá bom, pessoal? Aí está uma analogia de forma prática para que vocês entendam. Esse vídeo vai ficar exposto para vocês na plataforma e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu vou gravar um outro para a gente terminar esse assuntinho, tá? Para que a gente possa dar continuidade e responder as questões propostas. Tchau, pessoal!